a bênção do Senhor. Eu sei que o Senhor vai usá-lo conforme a tua vontade e teu querer, Senhor. E que o Senhor o abençoe, use o teu filho conforme a sua vontade. E que os nossos ouvidos, Senhor, venham estar atentos à sua voz. Trata-nos cada um de nós nessa noite. Oro pela vida do dizimista, do ofertante. Que o Senhor abençoe o celeiro, a finança dos teus filhos. Senhor, no nome de Jesus Cristo. E obrigado por tudo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Paz e graça, amados irmãos. Amém. Graças a Deus. Não há necessidade de pedir perdão pelo atraso, né? Os irmãos sabem que eu estava na igreja. Mas quero agradecer a Deus pela confiança, né, no Tiago. Isso. Esteve aí intimando. Que convite desse pessoal aqui é uma intimação, né? Não me deixa nem me coçar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meu amado pastor. Já nos vimos hoje pela tarde, na reunião da convenção. É uma satisfação. Posso dizer que me sinto em casa, poderia dizer que também estou na mesma sintonia lá na igreja, sem problema nenhum. Já tive alguns descontentamentos em alguns outros lugares, mas eu fico muito grato a Deus. Todo o sacrifício que eu faço para atender um convite é em respeito ao ministério, é em respeito ao pastor. Amém? Eu quero te convidar, queridos, a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, número 27. Também quero louvar a Deus pela vida do grupo dos homens. Deus continue abençoando. Amém. O nosso irmão Eleomar. Nossa, boa palavra. Já posso passar o microfone aqui para você, sabe, de boa. Tu trouxe uma visão ali na situação de... E o Zaqueu, né? O Zaqueu, que eu peguei e vou tentar, através do que você falou ali, desenvolver uma pregação. Gostei da descrição que tu fez. Salmos de número? Quanto? 27. Diz a palavra do Senhor, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, o que é que aconteceu, irmão? Fala com fé, com força, irmão. Isso, tropeçaram e caíram. Verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia! Para contemplar a formosura do Senhor, e aqui tem que indagar no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, dormirá sobre uma. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores a quem? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste buscar o meu rosto, o meu coração
coração, diz que, irmãos, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. Também os que respiram crueldade, seria sem dúvida, se não cresce, que viria os bens do Senhor na terra de quem? Então, irmãos, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o quê? O teu coração. Diga: o meu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia! Bendito seja o teu nome, ó Pai. Louvamos a Ti nesta noite, pois o Senhor é bom e maravilhoso, e certo de que o Senhor tem lutado em favor do seu povo. Deus continua falando aos nossos corações. Aplica o meu e ao coração da amada igreja, em nome de Jesus. Poder sentar, amados irmãos. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um grande texto. Esse salmo de número 27 é um salmo que deve nos chamar muito a atenção. Por favor, não perca o foco, irmãos. Eu sinto que a pressão que não está muito bem, está um pouco elevada. Eu sinto que a cabeça também não está muito boa. Mas eu vou precisar muito da atenção de vocês para que a gente possa discorrer desse texto. Queridos, eu gostaria de interrogar os irmãos, provocando um pouquinho só vocês. Primeiramente, irmãos, o tema diz: aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. Vamos lá? Aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. Toda igreja, aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. Eu te pergunto, você já aprendeu a confiar verdadeiramente em Deus? Talvez você diga, querido, que sim, ou talvez você tenha dificuldade em dizer sim. Normalmente a gente somos tendenciosos a dizer sim. E bom é que isso aconteça, mas para que a gente possamos dizer que realmente confiamos no Senhor verdadeiramente, precisamos ser aprovados mediante as aprovações que Ele traz para as nossas vidas no nosso cotidiano. E provações essas que de fato não é para a nossa destruição, mas para a nossa confirmação de alguém que verdadeiramente o conhece a Ele. Não tem como você dizer que realmente você conhece ao Senhor sem que você seja trabalhado com Deus, sem que a tua fé seja trabalhada no Senhor. E para que a fé seja trabalhada no Senhor, eu entendo que é necessário que as provações se aproximem de você. Quando as provações se aproximam de você, vai despertar realmente quem está dentro de você. Se é uma fé pregnada em Deus, ou se esta fé está nas coisas da vida. Se a tua fé está literalmente no Senhor, você não tem outra escolha a não ser correr para os braços de Deus e pedir socorro para Ele. Lembro-me quando o Salmo de número 46 chega a me dizer que Deus é o nosso socorro bem na hora de quê? As lutas, as angústias,
para que essa fé, ela de fato seja trabalhada e você seja bem experimentado e você possa dizer diante do caos: eu sei em quem tenho crido. Graças a Deus. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Amados irmãos, eu posso perceber nesse texto que o salmista Davi, ele está vivendo um momento de aflição, de angústia, de perseguição. Ele chega a dizer no texto que se levantaram falsas testemunhas contra ele. Se levantar falsa testemunha contra alguém, certamente é viver dias tenebrosos, é viver dias angustiosos, e ele está vivendo isso. O tempo de aflição também é demonstrado aqui, porque ele chega a dizer que ainda que um exército se levantasse contra mim, quando ele chega a falar nisso, é porque ele está apontando que há um exército inimigo que se levanta contra ele para tentá-lo abater. Ele está vivendo dias difíceis. O salmista Davi está vivendo dias não apenas trabalhosos, mas dias de perseguição. A gente às vezes na nossa caminhada tende muitas das vezes, irmãos, a misturar as coisas, a nos acarretar de trabalho e murmurar, reclamar, dizer que os dias são trabalhosos no sentido de dias difíceis, de dias complicados, de dias de perseguição à minha fé cristã. Precisamos ter entendimento das coisas, tá? Uma coisa é você ser perseguido, ser afrontado, ser caluniado por conta da sua fé em Deus. Porque agora você decidiu estar mais próximo aos cultos na igreja, está mais envolvido com os trabalhos de oração, com os trabalhos de visita, com os trabalhos de evangelismo, com jejum, consagração, com a meditação da palavra. Você parou e percebeu que a tua vida estava indo de qualquer jeito na caminhada cristã. Então você para e diz: não dá para continuar assim. Quando você faz esse levantamento, irmãos, na sua própria vida, Deus lá dos céus está também apostando em você, para você de fato caminhar da forma que Ele espera, nada mais nada menos que obedecendo a sua palavra. E para obedecer a palavra do Senhor, irmãos, certamente teremos que viver na contramão desse mundo. Viver na contramão desse mundo não é tão fácil assim, mas o Senhor, Ele já nos advertiu, dizendo que no mundo teremos aflições, mas o consolo vem quando Ele diz: tem de bom ânimo, você não está só, eu estou com você. Quando você toma a atitude de mudar de comportamento, todos os céus estão ao seu favor, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Mas querido, entenda o seguinte: do outro lado se levanta também o mundo negro, o mundo da perseguição, o mundo ao qual o apóstolo Paulo aponta lá em Efésios, no seu capítulo 10, a partir lá no seu capítulo 6, a partir do seu versículo 10 em diante. Fortalecemos no Senhor, amados irmãos, pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas que estão pelos ares, tentando contra a sua vida. Entenda uma coisa: Deus está disposto a te abençoar, te ajudar, te fortalecer, te levantar, te honrar, mas o teu adversário, ele está se preparando com muito mais eficácia, com muito mais ênfase. No livro de 1 Pedro, no seu capítulo 5, no seu versículo 8, diz para nós: sede sóbrios, o vosso adversário, Satanás, anda ao teu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Lá em João, no seu capítulo 10, no seu verso 10, me parece que a parte A vai dizer que o diabo, o ladrão, veio simplesmente para matar, roubar e destruir. Quando o apóstolo Paulo, ele falou lá ao
aos Efésios sobre esse exército do mal que se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, contra a igreja do Senhor, para tentar enfraquecer. Ele está dizendo: meu filho, igreja do Senhor, leve a tua caminhada com Deus a sério, porque você está lutando contra o reino das trevas, não é contra qualquer coisa. E eu compreendo o que o Davi ele está vivendo, mas aqui tem algumas lições que a gente podemos aprender e se fortalecer na nossa caminhada com Deus. Porque se tem algo, irmãos, muito importante na nossa vida, na caminhada com o Senhor, é aprender a confiar nele verdadeiramente. E o aprender, irmãos, a confiar em Deus verdadeiramente é muito bom. Claro, todo mundo espera ter uma mesa fácil. Não está faltando nada no mantimento. Abra a geladeira, está abarrotada de alimentos, está tudo bem. O emprego está batendo certo. Para quem não tem emprego, tem aí os benefícios. Os benefícios estão batendo certo. Está tudo caminhando direitinho. É muito fácil a gente dar glória dessa forma, irmãos. Eu te garanto uma coisa: com toda essa mordomia, não estou aqui pregando, irmãos, que a gente tem que viver uma vida miserável, nada disso. Mas entenda uma coisa: a tua fé, ela nunca será testada, moldada, edificada, fortalecida, crescida em berços esplêndidos. É um momento que Jesus disse: olha, fizeram o que fizeram com o Senhor, o que não farão com os servos? Toda vez que você, irmãos, e você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. Todo dia precisamos nos autoavaliar e dizer: Senhor, hoje eu quero melhorar, hoje eu quero ser melhor que antes. Satanás, ele vai criar alguma estratégia para te abater, para que você não dê nenhum passo sequer para esse propósito. Mas entenda uma coisa, irmãos: quando você compreende a palavra, você entende que você está no caminho certo. Você compreende que quanto mais você busca o Senhor, mais vem as lutas, as dificuldades. Não é para a tua destruição, porque lá no livro de Romanos, no seu capítulo 8, se não me foge a memória, no seu versículo 28, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê nessa palavra, irmão, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque você não está só nessa peleja. Ele disse: não tereis que pelejar, eu pelejarei por você. Então somente se levanta, aleluia, te posiciona, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele já prometeu para a tua vida. Você não será destruído, a tua casa não irá desabar. Não, pastor, não. Se tu verdadeiramente crê no Senhor, é Ele quem edifica a tua vida na rocha, é Ele quem te sustenta. Se não fosse Deus, nem aqui nós estaríamos. Entenda isso. Entenda isso. Mas por que tantas lutas? Querido, a palavra do Senhor diz para nós: vós não sois deste mundo. O mundo não te suporta, irmão. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai se parecendo com Ele. Quanto mais a gente se aproxima dEle, mais a gente vai se enchendo da graça, da unção do
mundo, irmão, quer o céu, almeja a glória. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá de cima, porque é de lá que vem a tua redenção. Não pensa neste mundo, porque este mundo é passageiro, este mundo está caindo dia por dia. Mas os que confiam no Senhor, não como os montes em Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Graças a Deus. Queridos irmãos, há um tópico que nos diz o seguinte: quando aprendemos o que é realmente confiar em Deus, enfrentamos o problema de frente, não recuamos, não baixamos a guarda. Não quero dizer que você não vai chorar, não quero dizer que você não vai sentir dor, não quero dizer que você, querido, em algum momento não vai estar com a fisionomia triste pelo que está lhe acontecendo. Você é humano, faz parte. O que não pode é abalar a tua fé. O que não pode é amanhã tu estar desanimado. O que não pode é amanhã, depois de um culto glorioso desse, você não está com mais disposição de servir a Ele. Senhor, está doendo. Senhor, eu sei que o médico falou, é verdade, mas eu prefiro confiar nas tuas promessas. Eu prefiro confiar que o Senhor é comigo e eu leio a tua palavra. Confiar em Deus, irmãos, nada mais é que se lançar nos seus braços, e Davi estava fazendo isso. Davi, ele diz no início do versículo, do capítulo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele está olhando para os problemas. Lembra lá do Salmo de número 120, me parece que é o 121, quando ele diz: olhei para os montes e me pergunto de onde me vem o socorro. É mais ou menos isso aqui, irmãos. Ele está olhando para os problemas, tal situação, tal situação, tal situação, tem isso, aquilo, outro para resolver, outra coisa para vamos fazer, outra informação chegou, mas ele diz: eu não vou temer isso. Eu não vou meter a cara para viver um mundo de escuridão, de trevas, não. Não, eu sou a luz. Eu pertenço à luz do Senhor. Eu não vou tomar caminhos que são caminhos escuros, ou negros, melhor dizendo, caminhos negros que não tem volta, parecendo que são caminhos até que vai resolver minha vida, mas não vai. Eu não vou. Eu prefiro, Senhor, estar na direção que o Senhor vai me mostrar. E se Ele diz na sua palavra, irmãos, que nós somos luz deste mundo, significa, querido, que este mundo aqui precisa ser iluminado por nós, e não as trevas nos encobrir, porque lá no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 60, vai dizer: levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo sobre ti a glória do Senhor, e as trevas cobrirão a terra, o mundo, mas sobre a tua vida a luz do Senhor vem raiando. Tome posse da palavra, tome posse da palavra. Aleluia. Ainda no livro do profeta Isaías diz, agindo Deus, 43:13, quem impedirá? Ninguém impedirá. Creia tão somente. Há outro ponto, irmãos, que vai dizer para nós: quando aprendemos a confiar em Deus, nos refugiamos em sua casa, na sua presença. Aqui no versículo de número 4 a 5, a gente vê o salmista, ele declarando o quanto ele ama estar na casa de Deus. Entenda uma coisa: existe um momento na Bíblia em que casa de Deus é você, templo e morada do Espírito Santo.
Isso significa que aonde nós estivermos, podemos sim manifestar a presença de Deus, podemos sim adorar, cultuar, porque somos moradia dele. Por isso o próprio Jesus falou lá para a mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você é morada de Deus, casa de Deus. Nesse ponto ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Esse tempo passou, ele está atuando agora na vida de homens. Mas em um outro momento na Bíblia, a gente vai encontrar a casa de Deus, construção. Lá no Velho Testamento, anteriormente era vida, mas hoje, construção, casa, edificação. Foi colocada aqui uma pedra, chamada de pedra principal. Esse lugar foi consagrado, esse lugar foi separado, esse lugar é exclusivamente só para adorar ao Senhor. Amém? E tem que acontecer nesse ponto aqui, irmãos, que está na casa de Deus. É nesse ponto que eu quero caminhar também com você. Quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, normalmente tenta afetar a tua caminhada na casa de Deus, templo físico. E você não sabe a gravidade que é faltar um culto. Porque quem vem para cultuar é crente, não é o mundo. Então não comprometimento é meu, é seu para cultuar. Você está cansado, vem a si mesmo. Você está triste, vem a si mesmo. Você está passando problema, vem a si mesmo. Você não sabe, mas Deus tem algo preparado para tu naquele dia. E digo mais, querido, por experiência vivida, quando você vem em casa dizendo: Senhor, eu estou quebrado, estou indo mesmo, pela graça, pela misericórdia, por favor, fala ao meu coração de uma forma, Senhor, sei lá, que eu venha perceber que é o Senhor mesmo que está falando comigo, e a gente gosta dessa coisa. Essa é a realidade, irmãos, a gente gosta. Senhor, usa o irmão que não está sabendo de nada. E Deus te ouve, querido. E Deus usa. Porque Deus sabe da tua carência, da tua necessidade. E você se esforçou para chegar na casa de Deus. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas em qualquer outro lugar você estaria, sabe o quê? Matutando os problemas, as dificuldades, enchendo a tua cabeça dos problemas da vida. E você não sabe o quanto isso tem quebrado o crente. Você não sabe o quanto isso tem quebrado vida de pessoas que tinham intimidade com Deus e não tem mais. Por quê? Porque a mente está carregada não de Deus, não da palavra, não de um louvor que chegou aqui e ouviu um louvor que ele nem imaginava. Principalmente quando traz aqueles louvores antigos, oh glória. Aleluia. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, a gente ama estar na casa do Senhor. O salmista Davi, ele faz isso. Ele diz: uma coisa eu pedirei ao Senhor. Irmãos, ele está cercado de problemas, mas ele está dizendo: Senhor, uma coisa eu te peço, que eu possa morar no teu casa. Pensando nisso, irmãos, rapidamente, eu me lembro do rei Jefté. Não, Jefté não, Asaf. Salmo 73. Asaf está olhando não para os ímpios, Asaf está olhando para a mordomia em que os ímpios estão vivendo, a fartura, e ele passando os perrengues, ele está passando dificuldade. Meu Deus, que é isso? Que injustiça é essa? Eu te busco e eu não estou usufruindo das benevolências, e os ímpios estão, sabe,
de repente, irmãos, em meio a esse questionamento, eu vou dizer para você que seria muita injustiça da nossa parte dizer que foi apenas com azar. Eu nunca vivi isso, pastor. Vivemos isso. Vendo os ímpios ostentando, e a gente, na linguagem popular, me permita, pagando um pau terrível, uma dificuldade no tamanho, procurando o seu nariz dia por dia, e que deve ser, diga de passagem. E quanta dificuldade você consagra, e você levanta as madrugadas para orar, sacrifício, e parece que não vem as bênçãos, meu Deus do céu, que é isso? Só que as árvores, de repente, ele começa a entrar no templo. Quando ele entra no altar, é isso que acontece, irmãos. Deus se manifesta para ele, e ele chega a dizer: aquela dorinha terrível, eu pude compreender no altar de Deus, porque os ímpios eles passarão, eles não se sustentarão para sempre, eles não têm a presença do Altíssimo, a unção de Deus, eles não têm o que eu tenho, a salvação. Ele pode ter tudo nesse mundo, mas a palavra diz: logo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Mas para você ouvirá o Senhor dizer: vinde, bendito de meu Pai, que entra no gozo do Senhor, que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Então seja fiel, aprenda a confiar no Senhor, enfrente os problemas de frente, buscando a Deus, se envolvendo com as coisas do Senhor, irmão, porque quem vai prender a tua causa é Deus, não é você. Apenas descanse, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Quando aprendemos a confiar em Deus, irmãos, Ele nos exalta diante dos nossos inimigos, e Ele nos orienta a buscar a minha face. No versículo 6 ao 9, nós vimos essa proposta, quando o Senhor se apresenta para o salmista Davi, que começa a dizer para ele: não te preocupa, porque os teus inimigos quem abate sou eu. Apenas busque a minha face. Busque a minha face, não se distancie de mim. Lá no livro de Hebreus, no seu capítulo, embora essa passagem combinava mais com o tópico, mas eu já li aqui. Hebreus capítulo 10, no seu versículo 25, diz: não deixemos as nossas congregações como é o costume de muitos. O Senhor está dizendo: não deixe de me buscar. Busca a minha face, meu filho. Busca a minha face, porque eu me revelo aos pequeninos. Quanto mais você me busca, mais eu me apresento a ti. E quem pleiteia a tua causa sou eu, não te preocupa. Esse levante de um lado ou outro, isso é coisa pequena. Não se preocupe, porque maior que eu preparei para você. Eu lembro que o apóstolo Paulo falou, irmãos, que o tempo, ele diz o seguinte: que nós não devemos nos preocupar com esse tão pequeno tempo, usando aqui as minhas falas, tão pequeno, momentânea tribulação. É um tempo, pode dizer, curto diante do que Deus preparou para você, que é eterno. Suporte a luta, parece que não vai passar, vai passar. Nenhum deserto para o crente é eterno, não. Deus não construiu o deserto para você morar. O deserto é uma escola,
Aprenda a ser ensinado pelo Senhor. Aprenda a ser tratado por Ele. Aprenda a ser instruído pelo Senhor na dor. Adorei o Senhor, sim, mas eu me glorifico em Ti. Você não está entendendo agora, mais para frente você vai entender. Você pode orar e glorificar Ele, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Para finalizar, irmãos, o último ponto diz: quando aprendemos a confiar em Deus, deixamos Ele cuidar de nós e nos ensinar o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Entende o seguinte, irmãos: tudo que o Senhor permite você passar é um processo. Você precisa entender isso. Até chegar à estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, o Senhor precisará trabalhar na tua vida. E não é fácil Deus colocar você, eu, na posição que Ele quer. Claro, para Ele não é fácil. Mas a questão é que nós temos uma humanidade caída. O chamado da nossa natureza pecaminosa. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, é a luta constante. Constante. Às vezes você não está sendo nem confrontado contra o diabo. A gente tem o hábito de culpar tudo o diabo. Embora ele é culpado, está condenado ao inferno. Mas existe luta que não é o diabo, não é pessoas, é você. Entenda isso. Não é o diabo, não adianta você ficar repreendendo o diabo, ele está distante. Até porque para ele vir e tocar, fazer alguma coisa no teu corpo, ele tem que ter autorização do Senhor. E também nós estamos no tempo a toda hora o diabo está matando a gente. Que negócio é esse? É fantoche também a gente? Não, irmãos. A Bíblia diz que ao nosso lado está o anjo do Senhor. Só que tem uma luta interna. Esse é o problema. E essa luta interna, muitas das vezes você sabe que tem que fazer isso que agrada a Deus. Você foi instruído a fazer desse jeitinho, porque desse jeito é louvável, Deus é glorificado. Mas a tua carne pecaminosa, se está conectado à nossa alma, centro das emoções, sentimentos e desejos. A carne está pendendo para o outro lado, ou seja, você quer ver algo. Rapidinho, irmãos. Você sabe a necessidade que tem de levantar de madrugada. Se for igual a mim, bota o celular para despertar. Eu não vou dizer a você, não sou bom, irmãos. Tem hora que, quando ela desperta, eu vou lá e meio. Ah, meu Deus, eu quero dormir. Misericórdia. A carne quer descansar, ela não quer se levantar para orar. Mas você sabe que o que você está vivendo está dizendo para você: desce a casa do outro. Desce. A tua carne está dizendo que depois eu vou orar, Senhor. O grande problema é quando a gente aprende a carne. A gente aprende a carne aí, o horário sacrificial, irmãos, pela madrugada, das 3 para as 3h30. Não tem 4, mas o profundo é esse horário. Aí não levanta, deu 4, não. 5, ele começa a sonhar, aquele sonho que vem logo no horário que você deveria se levantar para ir para o trabalho, se não vigiar para chegar no local do trabalho. Ele começa a sonhar e sai atrasado para ir para o trabalho e faz aquela oração, feijão com arroz. Querido, esta oração ela não vai servir para esse combate.
Você precisa entender o seguinte: a cada tipo de guerra, de luta, há um tipo de preparo para combater. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de expulsação, né, de demônios, entidades. Uma coisa é você, irmãos, ou melhor, o indivíduo está ali possesso com um demônio. Você não precisa de muito esforço. Quero dizer que você de qualquer jeito, não pode ter. Mas não precisa de muito esforço. Se você tiver um pouquinho mais de coragem, basta você olhar e dizer que é forte em nome de Jesus. Ele vai obedecer. Uma coisa é você enfrentar alguém que está com legiões. Lembra quando Jesus disse: há castas de demônios que só saem com base em oração e jejum. Ou seja, ele estava dizendo: é necessário muito investimento na busca, no preparo, para você combater a esse mal. Porque não é pouca coisa. Toda vez que eu não durmo pela tarde, já que eu acordo cedo, então eu sinto algumas dores de cabeça. Normalmente eu percebo que é pressão. E eu estou sentindo isso aqui. Eu sei que se eu orar, isso normaliza. Uma simples oração. E eu sei também alguns cuidados que eu preciso ter para que isso seja normalizado. Uma coisa, irmãos, é você enfrentar um outro problema mais sério de saúde na família, alguém da sua família no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo e outros problemas mais. Não é uma simples oração. Não é, eu já orei. Vai ser necessário você investir mais. Vai ser necessário você se dedicar mais. Em alguns casos você vai ter que levantar sozinho pelas madrugadas. Em outros casos você vai ter que levantar na madrugada, convocar, pedir o apoio dos homens e mulheres de oração da igreja. Em outro caso você vai ter que ser acompanhado. Você já tem todo esse processo, mas também acompanhado em oração, tratamento espiritual mais afim. Você vai perceber que você terá que ser mais presente na igreja do que os outros que são presentes. Por que isso, pastor? Na verdade, você tem uma guerra. E você vai precisar se dedicar muito mais para você alcançar seus objetivos. Se você levar para o lado simples da coisa, você vai compreender. Tipo, uma linguagem aqui comum. Seria a mesma coisa, irmãos, um estudo para o segundo grau e um estudo para a faculdade? Sinceramente, é a mesma coisa? Está no mesmo nível? Não. Você precisará, quando colocar o carro em pé na faculdade, já que você tem esse objetivo, abdicar de muita coisa. E uma coisa certa, se lá você nem levou muito a sério, cá você vai ter muita dificuldade. Ou seja, eu estou pegando coisas naturais da vida para você ter uma compreensão da coisa. Existem demandas que é necessário muito mais investimento. Não é a mesma situação para
a consagração de um diácono e um pastor. Não é desmerecendo, mas é que o indivíduo, o servo que foi separado para pastorear, ele não exercerá a mesma função, responsabilidade que o diácono. A responsabilidade dele como pastor será muito maior. Então, se é muito maior, ele terá que ser muito provado. E se ele terá que ser muito provado, ele terá que investir bastante nisso. Por quê? Porque a caminhada será muito mais extensa. A cobrança será muito maior. No mundo espiritual não é diferente. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé muito mais do que antes, lá atrás, quando nós aceitamos a Cristo. Uma coisa é novo decidido, tudo é maravilha. Outra coisa é você já tem uma caminhada. E o apóstolo Paulo, eu quero finalizar aqui dizendo isso, que o apóstolo Paulo, em um dado momento, me parece que aos irmãos em Colossos, acredito que foi, não tenho muita certeza, mas ele chega a dizer: olha, eu estou admirado. Quando você lê até aí, parece que essa admiração é algo que eleva o coração, é algo que dá a ideia de seguir o mesmo exemplo. Mas não, quando você prossegue a leitura, ele vai dizer: eu estou admirado que vocês ainda estão tomando leite. Tudo que eu instruí vocês já eram para estar mestre. E por que não mestre mais ainda? Não é porque eu não dei importância, é porque eu não valorizei os ensinos, o estudo, é porque eu não me dediquei mais em oração, na meditação da palavra. O tempo vai passando e você continua raquítico na fé. A sua fé não é desenvolvida. O problema chega, você não procura em Deus como resolver, você murmura, você reclama. Você vê todo mundo como culpado. Não vai mudar a sua situação. Você precisa orar ao Senhor: Senhor, me capacita e me ajuda a compreender tudo isso que eu estou passando. Eu não sei, Senhor, como viver isso. Eu não sei como enfrentar isso. E o interessante, irmãos, que o salmista, ele finaliza dizendo que ele verá os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, em vida na terra, ele verá o cumprimento das promessas. Só que ele se volta para ele mesmo e diz: alma, espera com paciência, Deus. Essa visão é de alguém que realmente confia no Senhor, como o seu próprio eu. Quer desmoronar o espírito dele, que não é o espírito do Senhor, o espírito do homem, mas que está conectado com o Espírito de Deus, diz para a sua alma: tenha paciência, o meu Deus cuida de ti. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Eu estou falando para você, mas eu falo para mim, porque o salmista Davi, ele estava dizendo para ele mesmo: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E Deus, em sua infinita graça, irmãos, continue nos abençoe. Amém.